A banana é a fruta mais consumida no Brasil e a segunda mais consumida no planeta. Mas afinal, onde ela surgiu e como veio parar aqui no Vale do Ribeira? Esse é o nosso assunto de hoje. Verifique sua inscrição aqui no canal, acione o sininho e vamos juntos entender o quanto essa fruta é importante para a nossa região. A banana, ao contrário do que muitos pensam, não é uma fruta tipicamente brasileira. Segundo indícios arqueológicos, o local mais provável de sua origem é o sudeste da Ásia, cultivadas pelo homem há pelo menos 5 a 8 mil anos antes de Cristo. A banana é mencionada em documentos escritos pela primeira vez na história, em textos budistas de cerca de 600 anos também antes de Cristo. E no Brasil, a fruta chegou junto com os colonizadores portugueses no século XVI. Conforme os europeus chegavam, várias regiões do litoral brasileiro passaram a ter contato com a fruta e espalhada no país afora timidamente no decorrer do tempo. Séculos mais tarde, na década de 1920, um imigrante japonês conhecido como Ryukishi Yamashiro, que residia em Juquiá, foi até a cidade de Santos e de lá trouxe 5.000 pés de bananeiras. E segundo o livro O Imigrante Japonês, Ryukishi Yamashiro foi o primeiro a experimentar o cultivo da fruta na região. E vale lembrar que nessa época a cidade de Juquiá tinha uma ligação muito mais próxima com a cidade de Santos por conta da linha ferroviária Santos-Juquiá, que ligavam os dois municípios desde o ano de 1915. E os trens facilitavam tanto o embarque de passageiros como o escoamento de produtos. Essa estrada de ferro, em 1981, ganhou extensão até Registro, no qual passou a ter a sua própria estação, que fazia parte do ramal que mais tarde chegaria até Cajati. Porém, a FEPASA tinha o objetivo de apenas transportar cargas nesse trecho. E apesar de ter sido estudada para carregar passageiros em 1983, esse plano nunca chegou a ser concretizado, funcionando a linha até o ano de 2003. Mas voltando para a nossa protagonista, que se adaptou muito bem no solo do Vale do Ribeira, graças a condições climáticas e um solo propício para o seu desenvolvimento. E em 1931, com a decadência progressiva do cultivo de arroz na região, a banana começou a ganhar muitas extensões do vale, quando produtores de Juquiá saíam de barco para as localidades vizinhas com o objetivo de comprar mais cachos de pequenos cultivadores, no intuito de conseguir responder à alta demanda de pedidos externos. Vendo todo esse potencial da fruta, um cidadão de Sete Barras chamado Antônio Xavier de Oliveira, mesmo sem muita experiência, começou a investir no ramo. E o seu esforço valeu a pena. E anos mais tarde, foi considerado um dos grandes pioneiros da bananicultura na região. Além disso, anos depois, se tornou vereador aqui em Registro em 3 oportunidades e prefeito em Sete Barras. Antônio Xavier, em entrevista para o jornal A Tribuna de Santos, em 1979, relatou as dificuldades desse desafio durante o começo do cultivo na região. Ele contou que as primeiras mudas de bananeira chegaram de barcos vindas de Juquiá e que nos anos 30 não existiam as estradas. E ele então, com tochas e lampiões, foi abrindo longos caminhos em meio às matas, para conseguir atingir as margens do Rio Ribeira, que era o único meio de escoamento da fruta na época. Segundo ele, a primeira expansão regional da fruta aconteceu em 1935, quando o governo abriu estradas que ligavam Sete Barras a Registro e também a estrada que ligavam essas duas localidades até Juquiá. Com esse avanço das estradas de terra, os produtores não dependiam mais dos barcos para escoar os produtos. Por conta dos caminhões que podiam chegar até as propriedades dos bananicultores, fazendo com que acabasse com as constantes baldeações que tanto machucavam as bananas, acelerando assim a sua deterioração. As bananas da região eram levadas até Juquiá
que de lá seguiam de trem para Santos. E lá do porto completava sua rota de exportação, onde chegavam até a Argentina e países da Europa. No começo da década de 40, a banana já era cultivada em muitos municípios do Vale do Ribeira. E segundo historiadores, este cultivo quase entrou em colapso quando o Brasil decidiu entrar para a Segunda Guerra Mundial, em 1942, onde, por consequência, a Alemanha e a Holanda pararam de importar o produto. E como na época o brasileiro não tinha muito hábito de comer bananas, sem ter para quem vender, vários produtores foram à falência. Mas com muito custo e articulações internas, aqueles que tiveram condições de sobreviver em meio à crise, prosseguiram na cultura e se refizeram dos prejuízos. Em 1951, Oscar Magaro, um imigrante japonês que havia chegado em registro em 1918, resolveu deixar de lado o cultivo de cana-de-açúcar, onde se dedicou por 2 décadas, para se dedicar inteiramente ao cultivo de bananas, já que no início dos anos 50 estava em grande fase. Magaro começou com 5.000 pés da fruta, e nos primeiros anos, toda a sua produção foi destinada à extinta Cooperativa Agrícola de Cotia. Em 1966, fundou a sua própria transportadora para agilizar o escoamento de sua produção. E em 1971, fundou oficialmente a empresa Magaro, ano em que adquiriu 4 boxes no Ceagesp em São Paulo. E viu ano após ano o seu investimento na bananicultura dar muito certo, colecionando os mais altos resultados até atingir em 1981 a marca de 1 milhão de pés de banana, chegando a empregar mais de 60 famílias. E por este feito foi considerado o maior bananicultor de todos os tempos na região. Além de estar presente nos traços de Cesari e várias manchetes de jornais na época, Oscar Magaro era um cidadão muito atuante no desenvolvimento da nossa cidade. Em 1982, inaugurou aqui em Registro o Shopping Magaro, além de ter usado a sua influência política para a implantação da faculdade, atual Unisep. E por esse motivo, a rua leva o seu nome em homenagem a todos os seus esforços e contribuições para a cidade. Em 1992, ele faleceu, mas deixou um grande legado para a região. E hoje, a empresa Magaro é uma das maiores do país no segmento. Em 1996, foi fundada a Abavar, Associação dos Bananicultores do Vale do Ribeira, uma entidade que representa todos os interesses dos bananicultores da nossa região, sendo o Vale do Ribeira e toda a extensão do Litoral Sul, em todas as esferas de níveis governamentais e empresariais. A Abavar atualmente é presidida pelo Sr. Ézio Borges e vice-presidida pelo Jefferson Magaro, neto do saudoso Oscar Magaro. Dentre seus grandes feitos, essa associação é criadora e atual realizadora da maior feira de banana do país, a conhecida FEIBanana, que já acontece há mais de 10 anos e reúne profissionais do segmento de diversos estados do Brasil, recebendo em todas as edições visitantes estrangeiros, chegando a movimentar até a sua última edição mais de 50 milhões em negócios. A bananicultura sofreu com enchentes que ocorreram em diversos anos em Registro e região. Em 1997, uma das maiores enchentes já ocorridas no Vale do Ribeira destruiu cerca de 90% da produção da fruta. Registro foi um dos municípios mais atingidos e contou com a resiliência dos bananicultores para se reerguer e não deixar essa cultura acabar. E dos anos 2000 para cá, a banana se manteve como protagonista principal do Vale do Ribeira, empregando diretamente 25 mil famílias, tendo uma representatividade de 82% no PIB regional, segundo dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, comprovando de fato a importância que a bananicultura tem em nossa economia e na sustentação do Vale do Ribeira. E quero lembrar que os agradecimentos e fontes pesquisadas
estão aqui na descrição do YouTube. E eu espero vocês até a próxima resenha.